Agora, na hora da bênção, contando a tua história. Muito bem, estamos de volta pela Cristã Apostólica. Sim, irmão Rodrigo deu uma recuperada aqui. Agora vamos que vamos. Ficar com voz, melhorou já a voz. Moreira. Isto é incrível, Mr. Aí, M. Já tá bom já. E vamos contar a nossa história de hoje. Vamos lá. Oxê, é mole pro gato. Ó, todos na comunhão aí escutando. Olha só quanta coisa, ó. Ixi, Maria, pra testar a voz mesmo, hein? Ixi, Maria é ótimo. Ó, vamos lá. Jesus, a paz do Senhor, irmão Rodrigo. Me chamo Rosilene, nascido em São Paulo, capital, mas moro em Campos do Jordão, região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Por mais de 30 anos, já me considero um jordanense. Deus que abençoe, isso aí, é lindo aí. Eu morei em Monte Verde, que é o Campos do Jordão, em Minas. E me sinto privilegiada por Deus por morar num lugar tão lindo, mas também tão frio. Vou dar risada aqui. Sempre ouço contando a minha história e me emociono como nosso Deus é lindo e amoroso e opera maravilhas no meio do seu povo. Bem, vou contar um pouco da minha história, porque não caberia tudo o que Deus já fez aqui, então vou contar uma bem resumida. Cresci em um lar um pouco conturbado por conta dos vícios. Olha que coisa interessante, é difícil a gente ouvir isso. Minha mãe era alcoólatra. Difícil, né? Existem, mas são menos mulheres alcoólatras. Bem menos, né? E também viciada em jogos de carta. Nossa. Bebia desde os 7 anos de idade. Minha avó, mãe dela, morreu cedo por conta da bebida também. É um negócio que é hereditário, né? Meu pai era um homem muito violento e não tinha paciência nenhuma para lidar com a situação do vício da minha mãe. Somos em 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. E um primo que foi adotado pelos meus pais após a morte da minha tia, irmã do meu pai. Lembro de quando éramos crianças, saímos de São Paulo e moramos em Peruíbe por mais ou menos 1 ano por conta do serviço do meu pai. Também éramos muito pobres e, para piorar, morávamos de um lado de um terreiro de macumba. E minha mãe passou a frequentar. Logo começou a receber os guias, dentro de casa. Ela manifestava direto, era um verdadeiro inferno. Lembro de quando ela manifestava, ela mudava o semblante, mudava a voz e sempre pedia bebidas e cigarros. Meu pai viajava muito e às vezes ela saía de noite e nos deixava sozinhos. Irmãos, teve uma vez que eu comi capim de tanta fome. Acho que eu pensava que era salada, sei lá. Meus irmãos tiram sarro de mim por conta desse episódio até hoje, mas é muito triste passar fome. De Peruíbe viemos para Campos do Jordão. O patrão do meu pai queria construir um condomínio aqui. E meu pai trabalhava de pedreiro. Quando chegamos aqui, fomos morar em um barraco de madeira, onde também ficavam os materiais da construção. Dormíamos em um colchão no chão, todos juntos, e pensa no lugar frio. Aquela época era tão mais frio que quando levantávamos de manhã não saía água das torneiras, porque estavam congeladas. Meu pai e minha mãe brigavam muito e tínhamos que esconder as facas, olha só. Tamanha era a violência que eram as brigas. Já chegou uma vez de meu pai andar armado e deu um tiro de raspão na minha mãe, e uma vez ele chegou a ficar preso. Lembro também que sempre tive fé. Meus pais eram católicos. Naquela época, quando eles começaram a brigar, eu corria para fora e ajoelhava e pedia para Deus parar com aquilo. E de repente eles acalmavam e daqui a pouco estavam no maior love. Como se nada tivesse acontecido. Era Deus me mostrando que não estávamos sozinhos. Ele estava olhando o nosso sofrimento. No meio dessa bagunça toda, fomos crescendo e as brigas continuavam, meus irmãos. Logo acabaram se envolvendo com bebidas, logo acabaram se envolvendo com bebidas e drogas. Mas Deus, como tinha um propósito na minha vida, nunca gostei dessas coisas. E na escola eu não gostava de andar com meus irmãos, porque eles eram muito encrenqueiros e sempre acabavam indo para a diretoria. Comecei a trabalhar cedo, com 13 anos, em um restaurante no centro turístico da cidade. Bem, quando completei 16 anos, comecei a sair com as amigas e pedia para dormir na casa delas, dizendo que ia fazer trabalhos escolares. Na verdade, íamos para festas, baladas, e nisto comecei a ter uma vida promíscua. Engravidei e fui mãe solteira com 17 anos. No começo meu pai queria me matar, mas depois que a Letícia nasceu, virou xodó dele. Logo voltei a estudar e trabalhar, e como minha mãe ainda dava muitos problemas por conta dos vícios, a ponto de me mandar pedir vale no trabalho para comprar gás. Nessa época eu trabalhava em um hotel e a dona era muito ruim e me humilhou muito antes de fazer o vale. E quando cheguei em casa não tinha gás nem o dinheiro.
Minha mãe já havia perdido tudo no baralho e no bar. Meu pai começou a frequentar uma igreja e, por incrível que pareça, ele começou a prosperar. Também levou minha mãe em São Paulo em um dos cultos de libertação e nunca mais ela manifestou dentro de casa aqueles espíritos. Mas não parou de beber, nem de fumar, nem de jogar. Apesar de tudo isso, as brigas continuaram e quando vi, estava morando de aluguel sozinha com a minha filha. Passava por muita dificuldade, pois trabalhava de camareira e pagava aluguel, água, luz e comprava comida tudo sozinha. Não era fácil. Nessa época eu ia para os grupos de oração da Renovação Carismática Católica. Mas eu nunca fui devota, até porque eu era uma católica que lia a Bíblia. E eu via louvores, eu via um programa de rádio evangélico à noite. E teve uma vez que minha filha de madrugada, queimando de febre, eu não tinha ninguém para pedir ajuda, embrulhei ela num cobertor e levei para o pronto-socorro. Isso às 3 horas da manhã. Bem, é uma frase que diz que não tem nada difícil que não possa piorar. Fiquei desempregada. Aí eu me desesperei. Com aluguel, comida, filha pequena, saí de bicicleta com currículos na mão, entregando para todo lado em Campos do Jordão. Tem muito morro. E chegava a andar até 20 quilômetros para entregar currículo. Em uma dessas idas e voltas do Horto Florestal na cidade, peguei uma descida e estava começando a chover, escorreguei e caí da bicicleta. Irmãos, lembrando que nem sempre entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida com tudo isso. Nas nossas vidas, mas para Deus me ajudar, de repente eu sofro um acidente, é que Deus tinha um propósito comigo. Eu não consegui levantar da queda, não consegui andar, caí no meio do asfalto, aí veio um taxista, parou o carro na minha frente e prestou socorro. Na mesma hora tinha uma senhora subindo, que pegou minha bicicleta e disse que ia guardar na casa dela, deixou o telefone com o taxista. Os anjos que Deus colocou naquele momento para me ajudar. O taxista me levou para o pronto-socorro. Fui carregado de cadeira de rodas, pois não conseguia ficar em pé. Tiraram o raio-x, mas graças a Deus não havia quebrado nada. Mesmo assim, eu não conseguia andar. Fui para casa de ambulância e 2 amigos na época dos grupos da Renovação Carismática vinham na minha casa e me ajudavam. Levavam almoço e janta para mim. Também vejo a mão de Deus cuidando de cada detalhe, pois são 2 anjos que Deus enviou também para me ajudar. Passou 2 dias, melhorei, voltei a andar e fui direto para o PAT, que é o posto de atendimento ao trabalhador da cidade, procurar emprego. Mas Deus tinha um propósito de me deixar 2 dias numa cama, para que na hora certa Ele abrisse as portas de emprego. Glória a Deus. Chegando, acabando, pô. Eu quis resumir, depois eu falei, não é justo, sabe? A pessoa quer contar a história dela, a gente tem que ter a grande na íntegra, né? Cheguei no pátio e encontrei uma amiga que tinha acabado de voltar da Inglaterra. No posto tinha uma vaga de limpeza no Senac, uma das empresas mais respeitadas aqui, difícil de entrar, mas para Deus nada é impossível. Minha amiga tinha feito curso lá e tinha conhecidos, então saímos do pátio e fomos para a empresa. Chegando na recepção, entreguei meu currículo para o atendente, falando da vaga em aberto de limpeza. Ela pegou meu currículo e disse que entregaria para a supervisora da limpeza, como sempre. Até então tudo bem, mas minha amiga pediu que eu aguardasse no balcão, que ela ia falar com um conhecido dela, que trabalhava lá. Depois iríamos embora juntas, e ela me deixaria em casa. Nesse momento que eu estava aguardando a minha amiga no balcão, chegou uma supervisora, me pegou pelo braço e me chamou para fazer entrevista. Eu, sem entender nada, fui. Olha só, irmão. Chegando na sala do RH, a moça começou a fazer algumas perguntas. De repente ela perguntou, você é fulano de tal? E eu disse, eu não. Ela olhou com a cara meio sem graça e falou, nossa, eu estava fazendo entrevista com a pessoa errada. Mas já que você está aqui, deixa eu fazer com você mesmo. Naquele exato momento havia uma entrevista marcada e a pessoa não apareceu. E a supervisora achou que era eu. Só que eu estava no lugar certo, na hora certa. Que era para Deus abrir a porta de emprego. Glória a Deus. Amém. Por fim, passei 1 hora na entrevista e a gerente acabou me contratando. Deus tinha o melhor para mim. Mas como ele sabia que eu era ansiosa, me colocou na cama 2 dias para que ele pudesse abrir a melhor porta na minha vida. Te amo, Deus, ela põe aqui. Estou trabalhando nessa empresa até hoje. Entrei na limpeza, mas fui promovida depois de 6 meses para o trabalho para o setor da biblioteca. E foi nessa empresa que fiz vários cursos e até uma faculdade. Tudo paga pela empresa. Era muito chique. Eu ia fazer curso em São Paulo e ficava hospedado no Hotel Viu, próximo ao shopping, que eu conheci. Foi nesse lugar que eu conheci o homem de Deus, varão valoroso, que sempre ia até meu setor discutir de Bíblia comigo. Ele era da segurança da empresa, praticamente nascido dentro da igreja Assembleia de Deus.
Ele gostava muito de conversar comigo, porque nos falamos de Deus e da Bíblia. Pensa num homem bonito, é o meu esposo, ela falou. Eu, nem um pouco boba, comecei a convidá-lo para sair, mas ele sempre recusava. Mas um dia ele disse que sim, daí começamos a namorar. Mas ele foi contar pro pastor dele, o pastor colocou ele em disciplina. Porque eu não era a mulher ideal para ele, eu era mãe solteira e ainda católica. O pastor não estava errado, seguindo a doutrina da igreja até então, porque era julgo desigual. Ele veio, terminou comigo, mas como ele estava trabalhando à noite e não estava conseguindo ir na igreja, ele acabou voltando comigo. Eu fui até o padre, fiz várias perguntas sobre dúvidas que eu tinha e confesso que voltei mais cheia de dúvida ainda. Foi até uma igreja evangélica, onde eu e ele estávamos conhecendo, conversei com o pastor, ele esclareceu à luz da Bíblia todas as minhas dúvidas, e os cultos eram lindos, cheios da presença de Deus. Foi então que eu resolvi me batizar e os meus olhos foram abertos e começamos a congregar nessa igreja. Ele foi conversar com o pastor, que eu acabou abençoando para que ele pudesse me acompanhar nessa nova igreja. Foi tudo muito rápido, logo nos casamos, eu comecei a ajudar na igreja, cuidando do ministério infantil, pois eu sabia a obra maravilhosa que Deus tinha feito na minha vida. Eu tinha que tentar compensar de alguma forma o amor de Deus. E também ajudava os cultos. Deus nos deu o que precisávamos, fizemos um casamento lindo, sem precisar gastar nada, até porque não tínhamos dinheiro. Quando Deus está no negócio, tudo flui naturalmente, é bênção pura. Por milagre de Deus, conseguimos comprar nossa casinha, o nosso carro. Fomos tremendamente abençoados e tivemos 2 filhas lindas. A Letícia passou uma faculdade federal e hoje está cursando Engenharia Sanitária e Ambiental na UFMT, que é no Mato Grosso. Ela mora em Cuiabá e só vejo ela nas férias. Minha mãe, aos 4 anos, teve um derrame, ficou em coma por 1 semana. Os médicos disseram que era muito difícil ela sobreviver, ou se voltar, voltaria com muitas sequelas, porque ela estava com 30% das veias do coração entupida. Mas quando eu estava na UTI com ela orando, eu me lembrei de uma palavra e eu vi que Deus tem compromisso com a palavra dele. Por isso, meus irmãos, precisamos conhecermos a palavra de Deus e nela meditar dia e noite. E comecei a orar lembrando da palavra que dizia que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E eu pedi para o Senhor trazer ela de volta para que ela tenha chance de conhecê-lo. E assim que ela o tivesse e aceitar de todo o coração, o Senhor podia levar. O Senhor trouxe ela de volta, saiu do coma. Meu pai a levou na igreja. Meus pais, depois de mais de 35 anos morando juntos, casaram. Minha mãe desceu as águas do batismo, aceitou o Senhor Jesus. E 2 anos depois, Deus levou ela para os seus braços. Meu pai frequenta hoje a igreja adventista, até ministra a palavra na igreja. Só Deus para fazer isso. Irmãos, verdadeiramente eu tenho um lar abençoado por Deus, cheio de paz. Eu e minha casa servimos o Senhor. Bem, o Senhor já operou muitos outros milagres, mas não dá para contar tudo. Irmão Rodrigo pode resumir se precisar. Me perdoe a demora. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela oportunidade de glorificar o nome santo do Senhor. Deus seja louvado. Amém.